Quais são? Tendências gerais ou ideias básicas, assim, difusas, filosoficamente, no final do século XIX. Final do século XIX. Materialismo. Acho que niilismo. Niilismo está começando a aparecer, vai ser mais um pouco antes da Primeira Guerra, né? Idealismo hegeliano. O idealismo representa o auge de um movimento que diz o quê? Que a realidade de fato não existe, né? Por si. Não. O idealismo, o subjetivismo, assim, que o sujeito está no centro de toda a elaboração do conhecimento. Perfeito, isso. Né? Essa é a sobrevivência kantiana, né? Não conhecemos a coisa em si, mas somos nós que estabelecemos ou criamos o mundo. Né? Isso, por sua vez, se baseia numa outra coisa anterior, que no fundo é o projeto todo da modernidade, que nesse momento atinge o seu auge e o seu fim. Né? Que é o racionalismo? O real é racional e o racional é real. Ou seja, a razão é capaz de explicar toda a realidade até o fim. Só que, naturalmente, no momento em que você diz isso, o que você está ao mesmo tempo dizendo? Que a fé não tem lugar? Também. Uma das consequências. Não há transcendência, quer dizer, a minha cabeça e a realidade externa são conjuntos que se sobrepõem, portanto não há uma saída disso. E, portanto, sem dúvida, se não há transcendência, não há propriamente Deus, ou Deus sou eu, né? Um panteísmo autocentrado. Tudo posso, mas ao mesmo tempo tem a experiência da vida real que diz: não posso nada. E portanto, quer dizer, o racionalismo diz: bom, sim, eu explico o mundo inteiro, só que o mundo inteiro é uma bostinha que está dentro da minha cabeça. Né? E se é isso, eu chego à conclusão de que, enfim, tudo é nada e nada é tudo. E, por sua vez, então, isso é uma conclusão niilista, né? Isso aqui. O excesso da razão conduz à negação da razão. E, por sua vez, qual é a única, se houver algum grau de transcendência, aí não é tanto a linha racionalista germânica, mas sim a linha empirista britânica e francesa, se houver algum grau de transcendência, de jeito de escapar da prisão da mente para a realidade, em que está isso aí? Não. Isso vai ser algumas linhas sim. Então, o niilismo vai ter a versão estética, que é a do Nietzsche. Romantismo alemão. Como? Romantismo alemão. O romantismo, sim, o Nietzsche é um prolongador do romantismo, né? Toda a iconoclastia, precisamos destruir a razão e as suas amarras e os seus entraves. A outra é a linha marxista política, né? Então, precisamos reconstruir
construir a sociedade não em função da razão, mas em função de uma mera ação. Agir. Nietzsche de sentir. E o Marx vai dizer agir. Sempre me lembro disso uma estátua que tem uma pracinha na frente da Nossa Senhora do Brasil, mostrando o conhecido empresário paulista. E a placa lá diz: o importante não é ser, nem ter, nem parecer. O importante é fazer. Aí você olha para isso e diz: mas fazer o que? Daquelas coisas. Não é? Olha. Como é que é? Tá Fala bravo. toda, né? Tá bravo. Tá xingando. Esse tipo de coisa em geral me dá uma certa revolução. E a outra linha é o niilismo sartriano, só suicídio, né? Negação total da realidade. A negação do eu, a mera atitude negativa. O marxismo não é meramente negativo, o nietzscheanismo não é meramente negativo, mas há uma linha claramente que é, né, fora, não aguento mais, chega. Em que o Foucault se enquadraria dentro de um niilismo estético, né? Vários deles pegam opções, digamos, diversas. Foucault, Derrida, todos têm a mistura do político com o estético, do político com a negação total, né? O dadaísmo é a mistura dos dois externos e assim. Tem várias opções. Mas tem o oposto ainda, que é o derivado do empirismo inglês, que é: se há alguma saída da prisão do subjetivismo, é pela linha da experiência, da ciência. Positivismo. Exatamente, o positivismo. Se eu puder medir, pelo menos tenho algum ponto de apoio. Pode ser que no fundo eu não chegue a um conhecimento da realidade, e sim apenas a um conhecimento das aparências. Mas na prática o que interessa é o conhecimento das aparências. Se eu tiver método e conseguir construir pontes e fazer tal, então já está tudo basicamente, pelo menos a vida prática está resolvida. O positivismo tem essa ideia de conseguir chegar a um método absoluto, substituir o conteúdo da razão por uma armadura externa que resolva, pelo menos, sustente as coisas. Uma espécie de armadura medieval, assim, né? Pode não ter ninguém dentro, mas ela fica de pé. Muito bom. Então, diante disso, naturalmente, isso vai exigir isso cria uma crise, certo? E se você está numa crise, o que se procura? Saídas, exatamente. Só que, quer dizer, o pessoal sabe perfeitamente que tudo isso tem um histórico, né? Esse histórico começou quando? Revolução Francesa? Muito antes, né? No nominalismo. Quer dizer, no fundo, se você volta, desconstrói, como se diz, eu gosto de dizer o Foucault, se você chega na raiz, isso aí é 1400, mais ou menos. Então, se eu quero procurar uma solução para a crise, eu tenho que olhar para quê? Para o início dela. Para o início dela, exatamente. Né? Se eu estou num beco sem saída, eu preciso saber como é que eu entrei nesse beco. Então, quem primeiro, digamos, detecta o problema e sugere uma solução é a Igreja Católica, né? Em
concreto na chamada encíclica Aeterni Patris. De quem? Leão 13? Leão 13, exatamente. 1879. Em que ele recomenda vivamente que se volte a estudar, claro, para a igreja todo esse assunto é extremamente sensível, porque, quer dizer, como é possível que você sustente a fé dentro de um panorama como esse aqui, né? Que de fato toda a modernidade, sem, digamos, fazer uma coisa branca e preta, mas toda a modernidade tem uma enorme dificuldade em se relacionar com a fé. Né? Quer dizer, a fé ou vai se tornar algo absurdo, em vez de ser mistério, ela é absurda, porque ela conflita com a razão. Né? Ou vai se tornar algo em que você tem que se jogar de ponta cabeça sem nenhuma segurança. Não há continuidade entre razão e fé, portanto, quer dizer, pura confiança. Cara, fecha os olhos e se deixa cair no abismo. Salto no escuro. O salto no escuro, exatamente. Que é o tipo dos protestantes, né? O Kierkegaardiano e tal. Que tem um lado muito bonito e verdadeiro. Uns é problema porque a pessoa fica insegura, né? Instável a posição. Desagradável a sensação de circular no abismo. E a razão fica subutilizada enormemente também, né? Ela fica sem função. Exatamente, né? Cala a boca e fica quieto no seu canto. Há um forte risco disso. Então, nessa encíclica, Leão 13 pede que se volte nos seminários a estudar o tomismo nos escritos de São Tomás. Ou seja, quer dizer, por quê? Porque, quer queira, quer não, o tomismo continuou existindo durante todo esse período, embora isto seja tudo Inglaterra, norte da França e Alemanha, sobretudo. Né? E o tomismo continua a ser estudado na prática, não só na Espanha, Portugal e Itália. Só que na Espanha e em Portugal ele foi estudado através dos olhos dos comentadores. Na Itália também. Os comentadores que eram Francisco Soares, Pissotto, Vitória e Caetano. E isso, quer dizer, eles quer queira, quer não, injetaram categorias nominalistas no tomismo. Isto é, tinham racionalizado o tomismo. Então há uma preocupação de não racionalizar o tomismo. Racionalizar significa no sentido de não fazê-lo cair no racionalismo. O nominalismo diz que não temos acesso direto à realidade, não conhecemos uma coisa, o único acesso direto à realidade é através do conhecimento sensível, e o conhecimento racional está dentro de você, como os circuitos integrados de um computador dentro do computador, se não, né? E você vão girando em falso, produzindo categorias e programações, e não sei o quê, e texto, e linguagens, tá? Versões, tá? Sem que isso tenha nenhuma conexão necessária com a realidade. Isso é o racionalismo, digamos assim. Né? Então, isso vai gerar um nascimento daquilo que poderíamos chamar o neotomismo. Isto é, uma série de pensadores que têm, pelo menos, esse desejo, esse esforço de voltar a entender São Tomás. E o neotomismo, por sua vez, vai gerar uma série de movimentos que atualmente estão
estão em andamento, né? Que são, por exemplo, o neo-aristotelismo, o neo-aristotelismo é muito difuso, mas em quase todas as universidades se volta a estudar Aristóteles com a preocupação de entender o que Aristóteles dizia, né? E se vai voltar a estudar, e depois, digamos, algumas coisas mais novas, o comunitarismo, por exemplo, que é aquele do Sources of Self, como é que chama? Charles Taylor, né? E uma série de outros, né? O McIntyre, etc. E tal. Então, isso aqui são desenvolvimentos do neoplatonismo. Quem são os caras do neoplatonismo? Dois principais. Não, Corana se quiser, é um pós aqui, né? Um pós-neoplatonísta. Isso a gente pode ver daqui a pouco, mas isso também não é neoplatonísta. Ele é um tomista transcendental, se quiser, ou seja, ele tenta fundir Kant com São Tomás, o que é uma mistura que sempre dá zica. Etienne Gilson. Etienne Gilson. Então, os principais são Etienne Gilson, e antes dele, Chiagini, Então, o interessante nesses aqui que eles não é pessoal que quer, não precisamos voltar à Idade Média. Né? O voltar à Idade Média é uma coisa que corre meio paralela, mas nunca é assumido propriamente, enfim, não representa propriamente uma preocupação. Vamos ver isso, o próprio Maritain vai falar algumas coisas sobre esse sentido, né? Esse sentido. Então, a divinização da Idade Média acontece muito mais dentro de historiadores, de alguns historiadores franceses, do que propriamente na filosofia. Os análises. Alguns do pessoal dos análises, porque a escola dos análises tinha de tudo, né? Desde tomistas empedernidos até neotomistas, até inovadores, até praticamente marxistas. A análise pegou todo mundo com uma outra preocupação, digamos. Né? Bom, qual é digamos, o essencial de Maritain? Né? Maritain era judeu, ateu, e se converteu graças namorando a Haïssa, e conheceu o Léon Blois, que é um católico do tipo ululante do começo do século XX. Né? O ululante era o pessoal que era um pouco o pecado, o drama do homem, né? O nó de víboras que é a sociedade, etc. Então, é um pessoal, digamos assim, fortemente emocionalista. Né? E o Maritain tem a sua primeira formação nessa linha, digamos assim. Né? Papini é outro desses. Basicamente, esse pessoal, o problema central é o exagero do pecado. Na verdade, é uma herança mais protestante do que católica. O exagero do papel do pecado. Bom, Maritain, então, se converte, começa a estudar o tomismo. E a grande diferença não é que ele procure simplesmente reviver o tomismo. Na verdade, ele pega, na medida que consegue, pega São Tomás, mas aplica a temas modernos, temas novos. Né? Então, 3 ou 4 campos.
o campo da estética, que ficou completamente às moscas, pelo menos dentro da linha dos seguidores da tomística e da filosofia geral, só foi um pouco explorado por Hegel e por Nietzsche. Na verdade, a estética estava praticamente deixada de lado. Não significa que não houvesse artistas e não houvesse preocupação com a estética. Havia, mas é uma tendência que durante toda a modernidade corre em paralelo. Não é uma coisa de pensamento, mas uma coisa de técnica artística. Era um campo fora da filosofia. Um campo fora da filosofia deixado aos artistas que vão experimentando como fazer melhor. Nunca se perguntam sobre o que é o belo, propriamente. Ou se perguntam sobre o que é o belo, vão dar as mesmas respostas de Platão, ou Aristóteles, ou São Tomás. Eventualmente São Tomás. Muito bom. Então, segundo grande tema dele é o tema do chamado humanismo cristão, que é um dos campos mais originais do Maritain, em que toda tendência anterior, ou é uma tendência reativa, portanto, quer dizer, cara, não adianta, nós precisamos nos defender dessas contaminações, precisamos criar anticorpos para isso, portanto, é uma questão de nós pensadores católicos, estamos dentro de uma cidade sitiada, rodeada pelas forças do mundo, que pouco mais ou menos se identificam com as forças do mal. Você já deve ter ouvido catolicões tradicionais falar isso, as forças do mal. E no fundo, especialmente no começo do século XX, essa linha tinha se tendido a reviver a visão política da Idade Média, que é uma visão em que você tem, assim podemos resumi-la dessa forma. Você tem uma distinção entre o poder espiritual e o poder temporal. Cristo é a cabeça dos dois poderes. Do lado do poder espiritual, você tem uma pirâmide, que é papa, cardeais, bispos, padres, até seres humanos comuns, povão. E aqui você tem os poderes temporais, que inicialmente seriam idealmente o império, a monarquia, etc. e tal. E aqui embaixo estão os reinos. Essa é uma interpretação da Cidade de Deus, de Santo Agostinho, só que uma interpretação indevida, que a Cidade de Deus de Santo Agostinho era, digamos assim, uma tentativa de entender a sociedade como sendo trabalhada espiritualmente pelo Espírito Santo. Então, você tem a partir de Adão, praticamente, antes, você tem uma oposição entre as duas cidades, a cidade mundana e a cidade de Deus, o espiritual, mas as duas estão misturadas e vão sendo peneiradas pela história, se quiser assim. Até que, no juízo final, se consuma a separação. A Idade Média tendeu a enxergar isso como já estabelecido nesse mundo como igreja versus Estado. E tentou fazer uma síntese dos opostos, isto é, integrar tudo numa visão do mundo única. Se eu estiver falando grego, vocês avisam, tá? Mas como vocês são alunos de filosofia, provavelmente vocês poderiam me dar aula sobre o assunto. Maritain diz no humanismo cristão que, enfim, quer dizer, isso aí morreu de morte natural,
né? Aliás, no começo do século XX, isso aqui se traduziu no integrismo, nos movimentos integristas. Né? Quer dizer, o desejo de estabelecer uma sociedade estrutural e funcionalmente, oficialmente, católica, ou pelo menos a serviço do catolicismo, em que os poderes temporais estariam a serviço da salvação das almas. A velha ideia de que o Estado existe para promover a verdade e a virtude dos cidadãos. Agora, Maritain diz que isto já morreu de morte natural na velha cristandade. Isso aqui é o ideal da cristandade, a sociedade cristã. Esse morreu de morte natural e não faz sentido você tentar ressuscitá-lo. Vai dar problemas. Aliás, você hoje tem ainda os saudosos disso aí, né? Que são os conservadores, que no fundo, como seria bom se a gente conseguisse restituir o resplendor da sociedade cristã, etc. O Maritain diz, não, precisamos de outro enquadramento disso. A cristandade não se vai ter que fazer a distinção, né, entre fins e meios da sociedade eclesiástica e da sociedade civil. E o relacionamento entre essas duas não é que uma está a serviço da outra, e sim as duas se distinguem claramente. Ele não chega a fazer a formulação chestertoniana disso, que é muito bonito. Chesterton, em Si de São Tomás, escreve isso como dois eixos. Um que é o eixo que tem origem na criação e conduz à glória de Deus no plano humano, o reconhecimento da soberania de Deus no plano humano. E o meio de avanço que a gente tem é a razão. E a outra tem origem na redenção, conduz à inserção na Santíssima Trindade, santidade, portanto, não como um cara legal, um homem justo, mas a santidade como identificação com a vida íntima da Santíssima Trindade. E o meio para andar aqui é a fé. E claro que o ponto onde os dois se cruzam é o interior de cada ser humano. Isso Maritain não pega, mas o Chesterton pega uma obra dele chamada Chaucer, é absolutamente brilhante a discussão. Mas enfim, o Maritain aponta para isso. A cristandade fala. Você poderia explicar essa parte de novo? Só para não explicar de novo exatamente isso, mas realçar a diferença entre um sistema e outro sistema. Nesse sistema aqui, diferente. A questão toda é você montar uma estrutura legal, jurídica, política, um modo de vida, um funcionamento de vida que conduza as pessoas à salvação, certo? E para isso você tem que ter uma hierarquia de poder. Todo integrismo está muito preocupado com a hierarquia dos poderes, né? Com as estruturas visíveis de salvação. Acontece que você fazer por essa via, né, cria um problema grave que é qual? Que foi o problema do final da Idade Média. Uma espécie de moralismo, assim, onde só as aparências contam e as pessoas não estão preocupadas no aderem livremente. Que você realmente toque o coração das pessoas. Né? Lembra-se que há 500 anos a principal fonte de ataque dos protestantes, a igreja, é a hipocrisia. Os católicos vivem um formalismo, mas o coração não está convertido.
14 e 15 são séculos em que se diz, cara, cadê a sociedade que era tão cristã no século antes? Você tem guerras de religião, tem heresia para todo lado, você tem praticamente um terremoto. E, num certo sentido, com o Concílio de Trento e tal, se tentou adaptar isso, mas, enfim, se insistiu na mesma coisa, uma sociedade cristã. Certo? Em São Tomás já há uma diferença clara, né, entre a ordo naturae, a ordem da natureza, o plano da natureza, né, e a ordo gratia, plano da natureza ou plano da graça. Né? A ordo naturae, onde começa na criação, e é o campo em que você tem que organizar tudo racionalmente. Então, por exemplo, se eu quero dizer, como é que deve ser o governo da cidade de São Paulo? Não, vamos consultar o que dizem os teólogos e vamos perguntar para o Papa. Não, seu idiota. É para fazer o canteiro central na Paulista, sim ou não? Não. Não, é para fazer o canteiro central. A que instância se vai perguntar isso? Quem vai determinar se uma lei é justa ou injusta? Sobre isso, tem que se reportar a um plano superior a ele. Qual é esse plano? Ele vai ter que se justificar. O que acontece com leis injustas? A população se rebela contra elas e não as cumpre. Né? Cedo ou tarde elas explodem. Pense no nazismo, por exemplo. Ciência vai se basear no quê? Então, toda a ordem do natúrico, essa abrange arte, ciência, a estruturação jurídica, poder político, economia, sociologia, vida social, tudo isso tem que estar baseado na razão, sem esquecer que a sua finalidade é Deus, mas Deus enquanto conhecido pela razão. Deus como final do universo total, digamos assim, né? Não é, não, eu vou me santificar usando a razão. Não, eu vou ser um homem virtuoso usando a razão, só. É pouco, é muito menos que um santo. Né? Homens virtuosos, Gandhi é um homem virtuoso, por exemplo. Tem um monte de gente virtuosa aqui. Para ser santo falta muito, falta um infinito, na verdade. Mas podem ser admiráveis, grandes e tal, mas, enfim, só isso, né? Então, essa é a ordem da natureza. E quem é que vai estabelecer é a razão. A razão vai dizer se a lei é justa ou injusta, vai dizer se não interessa fazer ou não um canteiro na Paulista, etc, etc, etc. Com todas as dificuldades que isso implica, discussão, briga, não sei o que e tal, mas em última análise prevalece, ou deveria prevalecer a razão, sempre no meio de dificuldades, brumas e altos e baixos. Agora, a ordo gratiae, essa sim, né, usa critérios que são não racionais. Por quê? Porque são supra-racionais, são superiores à razão. Se baseiam na correspondência à graça do Espírito Santo e, portanto, quer dizer, precisam de um critério de juízo diferente, que é o critério da fé. Fé, nesse sentido, é muito mais do que o salto no escuro. Fé é aprender a enxergar as coisas como Deus as enxerga. Então, tudo isso está potencialmente em São Tomás já, embora não descrito dessa forma.
quem apreende isso, escrevo pela primeira vez que eu tenho visto, é o Chesterton. E o Maritain tem mais ou menos essa intuição, embora eu não consiga fazer com essa clareza, ou enfim, com esse resumo. Né? Agora, no campo em que isso importa mais, no que isso vai dar? Importa mais, basta você perguntar, quer dizer, sempre importa mais qual o campo. Se você dá aula de filosofia, você percebe que há o tema que deixa o pessoal de orelha em pé. Moral. Moral, exatamente. Né? Os outros termos, gnoseologia, estética, tem 3 caras que ficam assim, o resto não. Né? Enfim, todos os outros campos dão política, tem alguns que dão, mas né? Agora, você falou em moral, a pergunta que eu tenho que fazer cá. Né? Então, o Maritain vai aproveitar, no fundo ele está falando desse ponto onde as duas coisas se encontram. Né? Vai aproveitar a doutrina kantiana dos direitos humanos, que mais do que kantiana já vem dos estoicos, e vai centrar a moral socialmente aceitável, a moral pública, a moral desse plano, nos direitos humanos. Nesse sentido, aproveita toda a tradição moderna. Né? E o trabalho dele nessa obra aí foi o que deu origem à Declaração dos Direitos Humanos da ONU, e foi em parte o que deu origem à Comunidade Europeia, que também foi montada pelos governos católicos no pós-guerra, que em cima de ideias maritainianas, especialmente o princípio da subsidiariedade. Isto é, né? Quer dizer, a comunidade não deve substituir os governos nacionais em nada que os governos nacionais possam fazer eficazmente. Quer dizer, que é uma tentativa de fazer a síntese da unidade na diversidade. Então, nesse sentido, a influência do Maritain foi enorme. Agora, o limite da visão dos direitos humanos qual é? Que isso não é suficiente, isso são garantias externas, né? Isso não é propriamente... Não, justamente não são garantias externas, né? Toda a modernidade foi baseada, todo o nominalismo se baseia numa ética dos deveres ou ética dos mandamentos. Os mandamentos são garantias externas. A lei de Deus, a lei dos estados e a lei da consciência. Progressivamente vai mudando o foco. Né? Mas basicamente, lei é uma garantia externa para o teu comportamento, certo? Se você pisar na bola, papai Deus, papai Estado ou papai Consciência vai fazer assim para você. Se pisou na bola, mau menino, né? Vai ter a visão, o bem é determinado pela lei. E se contrariamente você cumpriu a lei, fez direitinho, tal, né? Papai Deus, papai, mamãe igreja, papai Estado ou papai Consciência vão bater no seu, né? No seu cabelinho e dizer, mas que menino bonitinho, né? Não dá vontade depois você... E foi extremamente desagradável. Que é isso, ursinho. Bom. Você vai pra internet, Henrique, cara. Ué, eu estou zoando de você, então não tem problema para mim. Essa é a lamentação.
preso. A lei sempre é um elemento arbitrário externo à tua vontade que te prende. Na visão dos direitos, você tem um elemento subjetivo. Você me deve coisas. Não é? E aí, vai prestar a devida homenagem ou não? Vai me tratar como eu mereço? Ou seja, potencialmente a visão dos direitos humanos vai dar no problema atual, que é todo mundo tem direitos absolutamente sem limites. Né? E isso fica incumprível alguma hora, né? Fica absolutamente incumprível. Quer dizer, claro, eu tenho direito a comer, deem-me de comer. Eu tenho direito à saúde, deem-me a saúde. Né? Eu tenho direito à felicidade. Por que vocês não me deixam ser feliz? É o inverso, na verdade. Você cai no lado oposto. Quer dizer, em vez de você dizer, não, tem que fazer uma estrutura de contenção, você diz, agora soltou geral, soltou a frango universalmente. Só que soltou a frango universalmente, o que você vai ter? Brigas contínuas. Né? Aí o pessoal tem que fazer passeata na Paulista para reivindicar os seus direitos. Todo mundo vai fazer passeata na Paulista. Né? Os professores, os varredores de rua, os policiais, todo mundo, os juízes daqui a pouco, os presidentes da República e ex-presidentes, todo mundo fazendo passeata na Paulista, só que aí você detorra todo mundo que quer andar de carro na cidade, né, que diz, e os meus direitos de andar nas ruas, etc. E tal. Então você fica numa sociedade de conflito permanente. O que significa não que ele tivesse errado, ou que esteja errada a formulação dos direitos, né, que é o isolamento, coisas separadas. Você precisa juntar. Depois, post-facto, é sempre muito mais fácil ver os problemas que deu. Quando se estava pensando no assunto, começando a avançar, não era tão fácil. Esse livro tem enorme mérito. Um terceiro ponto muito importante dele é a teoria dos graus de abstração. Quer dizer, aqui nós tínhamos a oposição positivismo, razão e subjetivismo. Típico de toda a modernidade é o quê? A morte da metafísica. A metafísica foi substituída pela teoria do conhecimento. Né? A partir do Descartes, quando se diz duvido, portanto penso, penso, portanto existo, o que é o ato fundante da realidade é o meu pensamento. Portanto, se eu quero entender a realidade, eu tenho que examinar o meu modo de pensar. E o que sobrou, digamos, em termos de conhecimento certo da realidade externa, foi o positivismo. Então, no momento em que eu volto a São Tomás, como é que fica esse troço? Significa então que varre tudo fora. Os últimos 500 anos só pisaram na bola. Que é uma das tendências dos conservadores atuais. Às vezes dá vontade de perguntar mais, cara, você está querendo conservar o quê? Né? Defina. Egito Antigo, Suméria, escravidão. O que você quer conservar? Ora, do Egito Antigo até 1950 houve uma certa evolução. Então, qual o ponto que precisamos embalsamar? Que múmias? Então, a teoria dos graus de abstração, baseada em São Tomás, vai dar
digamos, a devida posição para todos os tipos de conhecimento, fundamentalmente os três, né? Quer dizer, o primeiro grau, que é o conhecimento sensível, que pode ser, esse sim, aperfeiçoado por meio do método científico, né? Mas que nunca vai conseguir passar de um probabilismo. Em 96% dos casos eu observo que os paramécios têm cílios. Mas de vez em quando tem paramécio aleijado que não tem. Em 422 sobre 864 jogadas de dados deu número 6. Né? Ao passo que se eu jogar com outro dado, dá apenas 1/6 das vezes. Será que esse primeiro dado não está truncado? Está truncado. Ou seja, enfim, quer dizer, é sempre probabilístico, nunca é conhecimento realmente certo. Positivismo não me dá conhecimento certo. Positivismo me dá incerteza, curiosamente. Segundo grau, melhor. Segundo grau de abstração, matemática. Ou uma linguagem turística quantitativa. A quantitação, né? Que é o das ciências matemáticas. Que integra Newton e toda essa parte, né? Que é certo, só que é certo num âmbito que é o âmbito justamente esse aqui. Não, é o âmbito do modelo, exatamente. Eu defino as entidades matemáticas, ponto, reto, não sei o quê, né? E, portanto, sou capaz de esgotá-las. Sou capaz de enumerar todas as propriedades que essas figuras vão ter. Na medida em que eu consigo passar do sensível para o matemático, eu tenho maior, digamos assim, maior domínio racional da realidade. Mas apenas, digamos, menor do que aquilo que eu consigo captar para a realidade. E o terceiro grau, que é o metafísico, que esse sim é o grau da substância, da essência, né? Em que eu toco sem possuir, sem conseguir incorporar ao meu conhecimento realidades que são maiores do que o meu conhecimento. Então, o que é ser, o que é causa, o que é existência, o que é ser algo e assim por diante. O que significa que você devolve ao mundo o seu grau de mistério, isto é, de transcendência com relação à razão humana. Nesse sentido, é muito meritório todo o trabalho do Maritain, né? Ele ainda tende a ser um pouquinho formalista demais, mas já há uma transcendência do tomismo, digamos, meio fossilizado nos últimos 5 séculos. Né? E o outro cara interessante é o Gilson, né? Que vai levantar um tema absolutamente essencial. Gilson é o cara que mais estudou São Tomás no século XX, propriamente o original. Né? E ele vai levantar um seguinte tema que estava completamente esquecido por causa da racionalização, que é o seguinte: o racionalismo tende a enxergar, não que seja na versão mais aristotélica, né? Tende a enxergar a realidade como estruturada daqui fora.
Eu e as coisas. Não. Esquece você, fique nas coisas. Esqueça que a metafísica aristotélica está além da física. Isto é, você começa pela física e, em concreto, no aristotelismo é muito... se finge que você não existe. No fundo, boa parte da modernidade, do racionalismo moderno é isso, o mito da objetividade. Como se fosse uma inteligência destacada do mundo que está observando como o mundo funciona. Meu filho, né? Não, mas eu não tenho influência sobre o movimento de Marte. Não, você tem interesse ou não interesse. Né? Você vê mais vermelho ou menos vermelho em função dos teus olhos. E você não existe uma objetividade como a modernidade queria. Mas enfim, mantenhamos isso, que visão do mundo aparece. A clássica aristotélica que divide a realidade em a primeira coisa que eu percebo. Eu mesmo. Não. Esquece você. Puta, meu Deus, que cara egocêntrico. A minha diferença para o mundo. Que Você é as coisas. a primeira coisa que eu queria dizer. As coisas, e nessas coisas eu percebo o quê? Perfeito? Os acidentes. Né? Eu percebo que algo muda e algo permanece. Né? Essa é a distinção entre vamos tirar o final do século XIX, a distinção de substância e acidentes. Então, isso foi muito sublinhado pelo tomismo pré-Neo. Né? Então, acidentes versus substância. E mesmo nas substâncias, o que eu tenho? Matéria e forma. Matéria e forma, exatamente. A substância tem a forma substancial, isto é, o que é a forma substancial? É a essência. Ela reflete, ela é aproximadamente a essência, só que a essência está em outra órbita, em outro plano, que é o plano, digamos, divino, da lógica divina. Esse é o plano da natureza, ou da realidade, como quiser, nosso plano. Ok, então ela corresponde às essências, mas você distingue claramente que há entes que são em si e outros que são em outro. Eu posso ter formas que são em outro, por exemplo. Na minha cabeça tem uma série de conceitos que não são em si, são em outro, são em mim. Né? Então, o que distingue as coisas que são fora de mim? Tirando anjos para não complicar a situação. A matéria. A matéria aqui é a forma informe. E essa forma é o quê? Uma estrutura lógica, uma ordenação das partes entre si. Agora, acabou? Então, no tomismo essencialista ou racionalista, né, tal como no aristotelismo e tal como no neo-aristotelismo agora, né, isso acabou. Basta que uma coisa seja concebida logicamente e tenha matéria para que ela exista. Beleza? Falta o ato de ser, né? Que papo é esse ato de ser? Porque uma coisa é participação, né? No ser. Explica esse troço aí. Você quer que eu explique? Eu vou explicar muito mal. Melhor ser. Não, você que lançou o tema, você já tem a coragem agora. Uma força. Bom, isso
isso é em oposição à essência. A essência são as ideias divinas, os projetos que estão na mente de Deus e que se realizam quando Deus os dá o ato de ser, que é participação da sua própria realidade. Para que precisa desse ato? Porque senão não se explica as substâncias. Você agora pega uma massa de modelar, modela lá o seu Tiranossauro Rex e tal, e agora, além do mais, você tem que botar um pauzinho de empinar e pof, aí ele passa a ser? Não, ele era quando você acabou de modelar. Tem razão, eu concordo com você, esse negócio de ato de ser valendo. Força. Você já vai desistir assim? Não. Brigue um pouco. O processo que eu acabei de descrever, você pega uma massa de modelar, acrescenta uma forma, no caso era uma forma geométrica, uma forma substancial, e isso vai. Suponhamos que eu conseguisse modelar interiormente, estruturado daquele negócio, pronto, tenho certo, beleza? É que esse não é o final da explicação, fica uma questão que é a questão da subsistência. Como é que isso se mantém? Ainda mais? Como é que isso é? Tá. Qual o problema dessa explicação? Vocês não percebem? O problema da explicação qual? Não sei. Essa explicação essencialista, que no fundo é aristotélica, tem um problema. Ela supõe a gravíssimo. matéria. Ela supõe a matéria e as Gravíssimo. formas. É como se a matéria e as formas fossem eternas. É, É como se não houvesse movimento. as formas são eternas, mas em Deus, na mente divina. Uhum. Só que na realidade, mostre uma forma para mim. Agora, então eu faço o seguinte, eu pego algo que não existe na realidade, só na mente divina, e eu junto isso numa coisa que não é, que é matéria, e plim, tem coisa. Ou seja, 0 mais 0, 1. Desculpa, essa explicação não está batendo. Né? O próprio Aristóteles tem chegado a essa ideia, que a matéria-prima é pura potência. Pura potência significa que ela pode ser, mas não é. É uma indeterminação. Exatamente. Como é que uma indeterminação é? Como ela passa a ser. Né? Como é que ela passa a ser? Né? Portanto, quer dizer, é muito mais radical. Como é que eu faço que algo que não é subsista, permaneça? Né? Só estruturando, mas se ele não é, como é que ele vai segurar essa estrutura? Não tem nenhuma operação própria. Né? Claro. Senão ela já teria uma forma também. Né? Exatamente. E isso é você diz, bom, cara, tá muito passe de mágica isso. Né? Então, isso São Tomás tinha percebido, e o Gilson percebeu que São Tomás tinha percebido. Então, eu percebi o ato de ser. Deus não só tem que dar a forma substancial, como ele tem que dar digamos, o conjunto todo, ele tem que dizer seja. Aí você olha e o básico do básico é Gênesis 1. E Deus diz, faça-se a luz, faça-se o sol, faça-se o mar, façam-se as estrelas, faça-se o ser humano, faça-se, cita, seja. Quer dizer, portanto, o próprio ser, a existência, a subsistência de todas as coisas é um ato gratuito. No fundo, o ato mais misterioso de todos é o mais, né, a própria determinação do ser. É um
de Criador, aquilo que funda a realidade. Portanto, o que funda a realidade não é a inteligibilidade da realidade, mas o querer ativo de Deus. Não de compreensão, mas de volição. Eu quero que seja. Faça-se. Então, Gilson redescobre o ato de ser. Esse é o papel central dele. Tem várias obras dedicadas a isso. Isso, por sua vez, vai voltar a recordar, voltar a tornar presente que outra coisa. O problema de como conhecer a realidade? Não. Esse é o problema de quem é Deus, a natureza de Deus. Agora sim vem a coisa da participação. Esse ato de ser é a participação de algo. Ele participa do quê? Do ser. Participa do ser divino. Então, quem é Deus? É o ato puro de ser. Ele é o ser por excelência, o ser que é e não pode não ser. Aí você reentende toda a terceira via, aí é todo um outro enfoque de Deus. Nesse ponto foi muito revolucionário no século XX. E ele volta a fazer sentido na afirmação que estava esquecida de São Tomás, que é a referência a Maimônides, que é a explicação do que Maimônides dá às palavras de Deus a Moisés, o verdadeiro nome de Deus. Moisés pergunta o nome de Deus, qual a resposta? Eu sou. Exatamente, eu sou. Então é interessante que você tem duas figuras que são complementares, né? Uma que faz uma espécie de varrição geral assim, dos temas da modernidade, e o Gilson que dá uma porrada no centro do mais importante, na quadra geral. Bom, daí vem várias correntes, que, especialmente uma, que podemos chamar de personalismo, que é uma tentativa agora de revalorizar algo que também estava mais ou menos latente no cristianismo em todos esses séculos, mas que São Tomás tinha desenvolvido, que é o tema da pessoa. Como é que você combina um troço que tem uma natureza, tal como uma cadeira, um sapo, ou seja, que tem toda uma determinação, que é aquilo, como é que você junta isso com um negócio que tem um crescimento, ao que tudo indica, é um indefinido e infinito, ou seja, cada um de nós. Limitado com ilimitado, finito com infinito, determinado com livre. Como é que se junta esse troço? Muito bom. Então, isto fica para a próxima. Comentários, reclamações, dúvidas, acréscimos, xingamentos? Não? Não. Então bora. Só uma pergunta aí. Isso teve impacto na crença, né? Isso teve impacto no Concílio Vaticano II, né? Total. Isso vai ser matéria da próxima aula? Talvez da outra, se quiser. Tá bom. Thank you.